Olá, a gente vai falar aqui nesta aula, de forma bem geral, bem superficial, de um conceito muito importante para as outras aulas deste nosso curso, que é o conceito de grafos. Os grafos são usados para modelar rede de computadores, por exemplo, redes sociais. Vamos ver uma visão bem geral do que são os grafos. Bom, o que é um grafo? É uma estrutura com um conjunto de objetos e pares de objetos podem ser relacionados. Então, o grafo ele vai modelar a relação entre objetos de um determinado conjunto. Para ficar mais claro aqui, vamos a uma figura de um grafo. Então, esse exemplo do grafo, esses círculos aí que estão piscando, são chamados de vértices. Esses vértices, que são os objetos do conjunto, que o grafo vai modelar a relação entre eles. Então, o grafo vai modelar a relação entre o vértice 1, o vértice 2, o vértice 2, o vértice 3, o vértice 3, o vértice 6 e assim sucessivamente. Os vértices, na literatura de redes, são também chamados de nós. Tá? Então, a gente vai ouvir na literatura tanto vértice como nós. E como que é modelada essa relação? É com as arestas. As arestas que piscaram aí, elas representam a relação entre pares de objetos. Então, por exemplo, o vértice 1 tem relação com o vértice 2, porque tem uma aresta entre 1 e 2. Mas o vértice 1 não tem uma relação direta com o vértice 6, por exemplo. Não existe uma aresta entre eles. Então é isso que a aresta vai modelar. Se há alguma relação direta entre dois vértices. Na literatura de redes, a gente geralmente chama essas arestas de enlaces. Mais próximo ao que a gente tem na área de rede. Então, vamos ver um exemplo de como seria uma rede de computadores modelada como um grafo. Então, a gente tem essa figura aqui, na qual os nós são computadores e os enlaces são cabos que estão ligando esses computadores. Então, você representa um enlace se há algum cabo físico ligando dois computadores. E a gente pode ter outros tipos de redes que são modeladas também como um grafo. Por exemplo, uma rede social. É uma rede que tenta modelar relações de amizade. O nó pode ser uma pessoa e o enlace, a amizade entre duas pessoas. Então, eu posso dizer que uma pessoa é amiga ou não de outra se existe um enlace. A gente depois pode ver ao longo do nosso curso que tem arestas que têm pesos. Então, tem arestas que podem ter pesos maiores ou menores. Por exemplo, para identificar uma maior amizade de uma pessoa pela outra ou uma menor amizade de uma pessoa pela outra. Então, o grafo também pode modelar isso. Como a gente representa um grafo? A gente representa com esse GVE aí. Então, um grafo G é chamado de um grafo GVE, no qual V é o conjunto de nós, ou vértices, e o E é conjunto de enlaces, ou arestas. Algo também importante é saber que um grafo pode ser não direcionado. O que é um grafo não direcionado? É um grafo no qual a direção das arestas não importa. Aí eu não preciso dizer qual é a direção da aresta que vai de 1 para 2, por exemplo. Eu simplesmente represento uma aresta. O que esse tipo de grafo pode modelar? Por exemplo, numa rede social, a amizade no Facebook, ela pode ser modelada como um grafo não direcionado. Por quê? Se A é amigo de B, B é amigo de A também. Então a gente não tem essa relação de direção, né? Você A ser amigo de B e B não ser amigo de A. Então a gente não precisa representar nenhuma direção nesse grafo.
O grafo direcionado, por outro lado, você representa a direção. Então, pode ser que tenha uma aresta, por exemplo, do vértice 2 para o vértice 3, mas não tenha uma aresta do vértice 3 para o vértice 2. Pode acontecer isso. Nesse nosso exemplo, entre o 2 e o 3, tem duas arestas, uma representando de 2 para 3 e outra representando de 3 para 2. Mas, por exemplo, de 5 para 2, eu só tenho uma aresta que vai de 5 para 2. Não tenho uma aresta que vai de 2 para 5. Então, é isso que é um grafo direcionado, é no qual a direção possui um sentido. A gente precisa representar essa direção. No grafo direcionado, a gente pode chamar as arestas de arcos também. Então, por exemplo, numa rede social, duas redes sociais que podem ser modeladas como grafos direcionados é o Twitter e o Instagram. Por quê? Porque quando você segue uma pessoa, não necessariamente ela te segue de volta. A relação de amizade dessas duas redes sociais são relações apenas de seguir. É lógico que no Facebook também tem isso, mas aqui fica mais explícito. Você segue uma pessoa, não quer dizer que ela te segue. Então, para você modelar esse comportamento, você usa um grafo com direção. Um outro conceito importante é o conceito de rede de fluxo. O que é uma rede de fluxo? É um grafo GVE direcionado, ou seja, é aquele grafo no qual as arestas são representadas com suas direções e cada aresta carrega uma quantidade de fluxo. Então, por exemplo, uma rede de computadores. Uma rede de computadores, você tem um fluxo entre computadores, que são fluxos de dados, pacotes que são enviados pela rede, que representam um fluxo neste grafo. Redes sociais. Redes sociais, a gente pode modelar fluxo como a propagação de informações. Então, o envio de notícias falsas para uma rede social, a gente pode modelar como um fluxo de informações na rede social. Então, é uma ideia de transporte de dados, de informações, de mercadorias, de um vértice para o outro. É isso que a gente considera como fluxo. E aí, quando a gente tem uma rede de fluxo, cada aresta tem uma certa capacidade de enviar esse fluxo. A gente vai falar muito sobre isso nas outras aulas do nosso curso. A gente vai dar só uma visão geral do que seria isso nos próximos slides. Bom, então, como a gente representa um fluxo? A gente representa um fluxo com um nó fonte, ou origem, e um sumidouro, ou destino. Então, se a gente for olhar para esse exemplo aí, a gente pode ter o 1 como nó origem e o 6 como nó destino. Ou seja, eu quero enviar alguma coisa, dados, mercadoria, qualquer outra coisa, do nó 1 para o nó 6. Então, a gente está definindo que o nosso fluxo vai de 1 para 6. A gente poderia ter outros fluxos também nessa rede, como, por exemplo, um fluxo saindo do nó 2 indo para o nó 6, do nó 4 para o nó 6, e assim sucessivamente. O que pode ser um fluxo, então, na área de rede de computadores, por exemplo? A origem pode ser o servidor do YouTube, que tem vídeos que uma pessoa quer assistir, e o destino pode ser o computador do espectador, quem está assistindo aquele vídeo. Entre a origem e o destino, tem vários nós, como exemplo aí o nó 2, 3, 4 ou 5, que pode representar os roteadores que estão na internet. Então, um fluxo é você querer enviar alguma coisa de uma origem para um destino. Aqui nesse caso, você quer enviar um vídeo de uma origem para um destino. Então, como que eu represento uma aresta numa rede de fluxo? Então, como eu falei, a aresta ela é direcionada, eu tenho que dar uma direção dela. Aqui, eu represento a aresta com uma tupla IJ, tem várias outras formas de representar uma aresta, mas aqui eu estou dizendo que a aresta está indo do nó I para o nó J. Essa aresta
vai ter um limite inferior de fluxo, que eu estou representando por L minúsculo e J. Esse limite inferior é a quantidade mínima de fluxo que deve passar por aquele enlace. Não é algo tão comum, por exemplo, em redes de computadores. Em rede de computadores, muitas vezes, a gente está preocupado só com o limite superior, ou seja, com a quantidade máxima de fluxo que pode passar por aquele enlace. Mas, matematicamente, a gente pode ter também esse limite inferior. Cada aresta tem um custo por unidade de fluxo, muito parecido com aquele custo do Facility Location. Aquele custo, por exemplo, de enviar dados do DCI para o PTTJ. Mesma coisa, aqui eu tenho um custo de unidade de fluxo que eu envio do nó I para o nó J. Estou representando por C e J. E também posso ter, como eu já mencionei anteriormente, um limite superior de fluxo, que eu represento por L maiúsculo e J, que é a quantidade máxima de fluxo que eu posso enviar de I para J. Então, aqui um exemplo de como eu posso representar esses três parâmetros do meu enlace. Como eu já mencionei anteriormente, se reparem que eu chamo de aresta, chamo de enlace. Aqui para a gente são sinônimos. Vamos ver agora um exemplo numérico dessas arestas e de fluxos numa rede. Vamos pegar aquele grafo que a gente que tinha como nó origem do fluxo o nó 1 e nó destino do fluxo o nó 6. Cada aresta tem seu limite inferior, tem o seu custo e tem o seu limite superior. Então a gente vai representar para cada aresta essas três quantidades. Vamos supor que eu queira enviar um fluxo de 8 unidades, sei lá, 8 mercadorias, qualquer coisa, do nó 1 para o nó 6. Então, vai ter algum problema de otimização que vai escolher como eu vou enviar esses fluxos. A gente toda hora está utilizando problemas de otimização que tentam achar a melhor forma de escoar fluxos pela rede. Por exemplo, quando a gente está na internet, tem algoritmos rodando para escolher os menores caminhos de um ponto A para um ponto B que eu quero enviar a informação. Quando a gente usa um aplicativo como o Waze, a gente quer saber também qual é o menor caminho de um ponto A para um ponto B. A gente também está considerando a ideia de fluxos quando a gente fala do Waze. Por quê? Porque as arestas podem ser ruas, por exemplo, e essas ruas têm capacidade, e eu quero escoar o fluxo de forma que eu esteja dentro do limite da capacidade da aresta. É lógico que no Waze ele não se preocupa necessariamente com quantos carros estão passando por ali, a gente se preocupa mais com quanto tempo que eu vou levar de um lugar para o outro, mas a ideia é a mesma. Eu quero passar fluxos por uma rede. Então vamos voltar aqui nesse exemplo, que eu tenho 8 unidades de fluxos que têm que ser enviadas. Então, de alguma forma, o meu algoritmo de otimização, ele escolheu que 3 unidades tem que passar do nó 1 para o nó 2 e 5 unidades do nó 1 para o nó 4. E aí ele envia aquele fluxo por esses dois nós. Esses dois nós, por sua vez, também podem escolher quanto de unidade eles vão passar para cada nó. Então, eles podem escolher, por exemplo, o nó 2 vai passar, das suas 3 unidades, vai passar 2 para o nó 3 e 1 para o nó 5. O 4, ele não tem muita opção, vai passar tudo para o nó 5 e assim esse fluxo pode chegar ao destino. Essas 8 unidades chegaram ao destino. E aí eu posso identificar quanto do fluxo cada aresta está transportando. Aqui a gente mostrou uma forma bem arbitrária de escoar fluxo de um nó origem para um nó destino. Mas a escolha de como esse fluxo vai ser escoado vai depender de algum problema de otimização. Às vezes, eu quero minimizar o custo. Então, eu vou escolher as arestas para enviar o meu fluxo da origem para o destino
de forma a minimizar o custo para enviar essas unidades. Às vezes, eu não tenho uma quantidade fixa na origem. Aqui, a gente fixou que a quantidade de fluxo é 8. Mas eu posso ter, por exemplo, uma quantidade infinita na origem e eu quero ver qual é a maior capacidade que a minha rede tem de escoar fluxo de uma origem para o destino. Então, o meu problema de otimização pode ser o seguinte, olha, vamos escolher os caminhos do fluxo de forma que eu consiga escoar o máximo possível de mercadoria, de dados, por exemplo, do ponto 1 para o ponto 6. Isso a gente vai ver ao longo das próximas aulas do nosso curso. Mas a ideia aqui é só dar uma visão geral do que seria um grafo e como que a gente representaria essas arestas. É importante a gente ter em mente que a aresta tem um custo, tem um limite inferior e tem um limite superior. Com isso, a gente vai conseguir ver vários problemas que são relacionados a fluxos em rede. Bom, então, nesta aula a gente fez a definição bem formal de o que é um grafo, uma visão bem geral. A gente falou sobre grafos direcionados e não direcionados e falou sobre fluxos. Esses conceitos vão ser muito importantes para as próximas aulas do nosso curso.